Enquanto isso, o herói estava de fato no teto do trem, correndo rapidamente e planejando seu próximo movimento. Os ladrões perceberam que ele se dirigia ao último vagão, e quando abriram a porta para persegui-lo, foram surpreendidos por uma poderosa explosão. A gangue ficou chocada com a rapidez com que o jovem preparou essa armadilha. O líder comentou que aquele mago era diferente dos que já enfrentara. Sua eficiência e estratégia estavam em outro nível. Ele parecia mais um caçador do que um mago ou mercenário. Pouco depois, os mascarados perceberam que o herói estava separando os vagões do trem para escapar. Ele não pretendia lutar contra eles. O plano funcionou. Os ladrões ficaram para trás no trem, desacelerando, sem meios de persegui-lo. O líder, frustrado, memorizou o rosto do rapaz, prometendo rastreá-lo e matá-lo. De repente, o vilão sentiu uma quantidade gigantesca de energia emanando do nada. Ao se virar, ele e sua gangue viram o herói olhando para eles com desprezo, canalizando sua magia contra eles. O rapaz lançou um feixe de energia devastador em direção aos inimigos. O chefe dos ladrões gritou para seus homens fugirem, mas foi cegado pelo brilho intenso. Quando a poeira baixou, os vilões estavam mortos no chão. O jovem mago ficou satisfeito por tudo finalmente ter acabado. O líder, gravemente ferido, ainda estava vivo. Metade de seu rosto estava queimado. Ele lançou um olhar aterrorizante para o rapaz e perguntou por que ele os matou. O inimigo começou a acusar o herói de assassinar patriotas que lutavam pela paz. O mago ficou perplexo e questionou como aquele canalha ousava acusá-lo, sendo que foram eles que tentaram matá-lo primeiro. Após essa troca de palavras, o herói disse que até estaria disposto a deixá-lo viver, mas agora não podia mais, pois o vilão já conhecia seu rosto. O homem ferido respondeu que era melhor resolver tudo ali, e agora, então, de forma misteriosa, seu corpo começou a se dividir em duas partes, como se estivesse retirando uma fantasia. O herói observou, em choque, sem entender o que estava acontecendo. Ele não esperava aquilo, e apenas aguardava para ver o que aconteceria a seguir. De dentro do corpo deformado do homem, surgiu uma mulher deslumbrante, de corpo escultural e cabelos luxuosos. Ela se virou para o rapaz e perguntou se ele estava bem, brincando se ele estava assustado com a cena. A heroína sorriu e declarou, com confiança, que os cavaleiros do Aço Frio haviam chegado. Os bandidos no primeiro vagão ficaram apavorados. Eles não imaginavam que, mesmo em um clima tão hostil, os cavaleiros poderiam usar magia de voo. Com maestria, os cavaleiros do Aço Frio direcionaram seu poder mágico contra os bandidos restantes no trem. Eles começaram a limpar os vagões, derrotando os ladrões um por um. Com comunicação telepática, tocando 2 dedos nas têmporas, transmitiam informações entre si. Rapidamente, libertaram o primeiro vagão, depois o segundo, e por fim, os passageiros estavam finalmente a salvo. Logo, os cavaleiros relataram à jovem tenente que a situação no trem estava completamente sob controle, e ela os elogiou. Os cavaleiros do Aço Frio garantiram que os passageiros chegassem em segurança às estações de couro. Ventrículo esquerdo, nosso herói estava em seu compartimento, quando a tenente se aproximou dele e perguntou como ele estava. O rapaz respondeu que estava bem, graças aos cavaleiros do Aço Frio, e que apenas estava perdido em seus pensamentos. A jovem ficou feliz ao ouvir que ele estava bem. Ela decidiu se apresentar e disse se chamar Verônica Davil. Um homem de casaco e chapéu se aproximou da tenente, e Verônica perguntou a ele qual era o seu interesse. O estranho perguntou se a jovem era a comandante dos Cavaleiros do Aço Branco, e, ao receber uma resposta afirmativa, revelou-se como um oficial do Departamento de Polícia do Couro, chamado Relas. Ele mostrou sua identificação à tenente e disse que estava ciente do ataque ao trem nas montanhas e Ita. A jovem informou que todos os criminosos haviam sido eliminados, pelo que o oficial a agradeceu, mas apontou que havia algo estranho no relatório. O homem tentou entender como os atacantes capturaram o trem tão rapidamente, pois, mesmo com o uso de magia, não teriam conseguido romper a proteção tão facilmente. Nosso protagonista observava a conversa entre o oficial, e o homem continuou dizendo que, provavelmente, havia alguém a bordo do trem que os ajudou. Verônica ponderou sobre essa informação e disse que fazia sentido, mas que ainda era apenas uma suposição. O policial, então, explicou que não prenderiam ninguém, mas que suas identidades precisavam ser verificadas. Ao que a tenente concordou. Ao mesmo tempo, ela se virou para o jovem, que estava sentado atrás deles, e, como se quisesse acalmá-lo, disse que tudo ficaria bem. O mais importante era responder as perguntas com honestidade. O rapaz, mais uma vez, sentiu um calafrio familiar, e percebeu que estava encrencado novamente, e estava cansado disso. Não havia nada de suspeito na identidade de Gerard, já que ele passou pelo controle de passagens e embarcou legalmente no trem, mas o problema estava no rosto, pois agora ele não se parecia em nada com um homem grisalho de 45 anos. O rapaz começou a supor que, se fosse investigado, mais cedo ou mais tarde seu segredo seria descoberto, e ele seria enforcado. Se tivesse sorte, caso contrário, sofreria torturas severas. O herói entendeu que não poderia fugir, pois a rua estava repleta de policiais e cavaleiros do Aço Frio. Além disso,
A tenente era impiedosa com criminosos. Agora ela sorria enquanto falava, mas se suspeitasse de algo, ele estaria em apuros. Depois de um tempo, o oficial pegou uma lista de passageiros e disse que nosso herói não tinha nada a temer. Ele só precisava confirmar sua identidade. O homem pediu ao condutor que entregasse o bilhete correspondente ao assento 403, que indicava 2 passageiros, Roger, de 25 anos, e Gerard, de 40 anos. O policial olhou para o rapaz e perguntou onde estava o segundo passageiro, pois deveriam ser 2 no compartimento. O jovem contou honestamente como, durante o ataque, foi pego em uma explosão enquanto passavam pelas montanhas e caiu de um penhasco. Apesar de ter escondido sua aparência, ele contou a verdade sobre seu companheiro de viagem, embora o oficial tenha percebido uma incongruência em suas palavras. O policial ordenou que nosso herói ficasse onde estava, mas a tenente dos Cavaleiros do Aço Frio intercedeu por ele, dizendo que o rapaz não poderia ser um suspeito. Verônica informou ao oficial que o jovem lutou contra os terroristas quando os cavaleiros chegaram, e traidores não agem assim. O oficial se sentiu desconfortável por ter suspeitado do rapaz, e pediu desculpas, chamando-o de Sr. Roger. Nosso jovem mago manteve uma expressão confiante, e o problema, é claro, foi resolvido. Ele havia sido confundido com Roger e nem precisou inventar nada. Quando Verônica e os policiais viram o registro de que o jovem havia sido aceito para trabalhar na Academia Tion, ficaram muito surpresos e perguntaram se era verdade. Aproveitando a oportunidade, o jovem respondeu que sim e que ele era o novo professor. Roger, que, após isso, pegou sua mala e se preparou para partir na estação. O oficial se desculpou novamente e o rapaz agradeceu por poder chegar até ali. O policial insistiu em oferecer-lhe uma carona até a academia, dizendo que não poderia agir de outra forma, pois o futuro do Império estava em suas mãos. Roger queria apenas que o deixasse em paz e recusou educadamente, alegando ter assuntos importantes a tratar. O rapaz se despediu do oficial e de Verônica, acrescentando que ficou feliz em conhecê-la. Ao ouvir que ela também ficou feliz em conhecê-lo, o jovem caminhou para longe da estação, comemorando mentalmente seu sucesso e o fim daquela jornada. Em seu coração, pediu perdão ao verdadeiro Sr. Roger, que morreu, e agradeceu por salvar sua vida. Ele foi ajudado pelo fato de que a qualidade das fotos não era das melhores, tornando difícil diferenciá-lo do verdadeiro Roger. Nosso herói afastou-se aliviado, pensando que o problema estava resolvido e que agora ele estava seguro, refletindo sobre onde se esconder e como criar uma nova identidade. Mas então, um dos transeuntes chamou o rapaz pelo nome. Sr. Roger, que ele disse que o viu conversando com os cavaleiros, era um homem mais velho que se apresentou como Wilford e afirmou trabalhar na Academia Tion. Depois de ouvir sobre o ocorrido, ele veio buscar o jovem. O homem ofereceu-se para levar Roger até Tion. O garoto, exausto de toda aquela situação, simplesmente aceitou a oferta. O jovem entrou na carruagem do homem, que era puxada por um cavalo mecânico, e partiram para o destino prometido. No caminho para Theon, nosso herói pensava que tudo aquilo não era um bom sinal. Ele foi recebido por um funcionário incomum da academia, que possuía um corpo forte e apareceu de forma muito discreta. Se o mago tentasse escapar com uma desculpa esfarrapada, pareceria suspeito, e o homem o seguiria. Então, o rapaz decidiu adiar sua fuga. Como Gerard era considerado morto, nosso herói não passava de um fantasma naquele país. Isso significava que se desaparecesse, ninguém notaria. Pelo menos agora, ele tinha um álibi inquebrável e poderia viver como Roger, que enquanto pensava nisso. A carruagem chegou a Theon, um território imenso, repleto de edifícios. O rapaz ficou surpreso com o tamanho da academia. Wilford informou ao jovem que o levaria até o reitor e carregaria sua bagagem. A academia era grandiosa e iluminada. Havia um enorme relógio em frente à entrada central, cercado por colunas altas. O jovem mago entrou no salão espaçoso e, ao ver uma mulher sentada à mesa no fim do corredor, disse que seu nome era Roger Key e que havia chegado ao mando do reitor. A mulher, uma jovem de aparência agradável, se apresentou como Eliza Willow e disse que estava esperando por Roger. O reitor perguntou se o jovem estava bem, pois havia sido informada sobre o ocorrido. O herói respondeu que estava tudo bem, graças à ordem da noite. Eliza ficou muito feliz ao ouvir isso e sorriu. Acrescentou que, se algo tivesse acontecido com ele, a academia também teria sido afetada. O jovem ficou impressionado com a franqueza da reitora e com o modo como ela falava tão casualmente sobre possíveis consequências negativas, menos algo que simplesmente não fazia sentido para ele. O que mais o incomodava, no entanto, era a estranha sensação que surgiu assim que ele entrou ali. O futuro professor olhou para a reitora e não conseguiu discernir em seu olhar astuto se ela havia descoberto seu segredo ou se já havia conhecido Roger antes, mas 1 minuto depois ficou claro que não era isso, pois a garota
expressou alegremente sua admiração pela aparência do jovem e disse que estava feliz por tê-los em sua primeira reunião pessoal. O rapaz agradeceu pelo elogio e Eliza disse que ele se tornaria popular entre os alunos e lhe entregou uma folha, relembrando as informações que aparentemente já havia enviado para Roger. O documento indicava o salário, o contrato de trabalho com duração de 2 anos e que a alimentação e a acomodação ficariam por conta da academia.